Fala rapaziada, tudo bem com você? Convite não, intimação. Quarta-feira agora, dia 9 de outubro às 7 da noite, eu vou bater um papo com você a respeito de linhas de tendência de alta e de baixa. Se você não conhece, não sabe o que é LTA ou LTB, vem, porque se você souber isso da maneira correta, já começa a ganhar dinheiro com isso, simplesmente traçando da maneira correta. E eu quero dar essas dicas para você. Vai ser bem legal, um bate-papo ao vivo, que inclusive você pode fazer a sua pergunta diretamente para mim, tá bom? Quero lembrá-los também que as inscrições para o meu treinamento Noob estão abertas e vão até sexta-feira, dia 11 de outubro. Essa vai ser a última edição desse treinamento esse ano de 2019 e você está enrolando ainda para mudar a sua chave. Tenha certeza que tudo aquilo que eu passo para você nesse treinamento pode fazer com que você tenha a sua liberdade de análise, liberdade com o tempo de tempo e espaço e, por que não, a sua liberdade financeira. O investimento é ridiculamente baixo e volta para você como um conteúdo excepcional e indiscutivelmente o melhor treinamento para iniciante ou para aqueles que querem fazer uma reciclagem do mercado, tá bom? Então lembre-se que até sexta-feira, dia 11, as inscrições estão abertas e a sua presença com certeza vai enriquecer mais aquele nosso momento, nosso espaço, porque tem a sua participação direta, caso assim você desejar, tá ok? Beleza, vamos pro conteúdo do vídeo, te vejo em breve. Tchau! Fala rapaziada, Paulinho Lamana na área, é um prazer estar juntinho de vocês agora, bem pertinho, falando sobre o meu e-book, O Mestre dos Candles. Eu já fiz uma live sobre isso, só que eu resolvi gravar um material um pouco mais sucinto, um pouco mais, com mais detalhes, para que você possa, da maneira como eu enxergo o mercado, passar a enxergar também nesses determinados candles, né, que a gente vai estar falando aqui. No e-book existem vários candles que eu coloquei como exemplo, mas agora, nesse vídeo, nós falaremos daqueles que eu realmente gosto mais. Não são muitos, mas são já o suficiente, tudo isso é suficiente para que você possa ter uma visão talvez um pouco diferente daquela que você tem hoje. Quero lembrá-los que as inscrições para o meu treinamento Noob estão abertas. Esse treinamento é a primeira fase para aqueles que ou estão começando, ou aqueles que já começaram há um tempinho, ou você que queira talvez passar por uma reciclagem no que tange a leitura básica do mercado. Entenda que isso pode fazer o diferencial quando você for para o One Shot Trading e entender de perto como funciona a metodologia no Okuda. Tudo bem? Vamos lá? E-book Mestre dos Candles. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se liga na tela. O e-book é bem simples. É um e-book que está foi escrito de uma maneira bem simples mesmo e acessível. E hoje, como eu disse, nós vamos falar de alguns padrões, aqueles que eu mais me identifico. Então nós vamos começar, por exemplo, falando um pouco sobre o que são gráficos de candlesticks, a gente precisa saber. Então eu vou mostrar rapidamente o que são gráficos de candlesticks. Vamos pular o 2, nós vamos trabalhar em cima de alguns padrões de reversão. Eu gosto muito do martelo, vou falar sobre ele. Seria um gêmeo do martelo, seria a estrela cadente. Olha aqui, no que tange a importância, a falta ou a não necessidade de uma confirmação. Nós vamos falar sobre o martelo invertido e o homem enforcado. Nós vamos depois falar um pouquinho de padrões, olha aqui para mim, com mais de um candle. Nesse primeiro momento nós estamos falando de 4 candles especificamente. Depois nós vamos passar para outros padrões que eu gosto bastante, que são os engolfos de alta e de baixa e os haramis. E a gente para por aqui. Existem outros tantos, tá vendo só? Mas esses 8 padrões, que na verdade o desenho é bem parecido um com o outro, no que tange a agrupamento, né, de 2 ou mesmo de 1, invertendo-se às vezes o posicionamento e a direção. Esses para mim são os que eu mais utilizo. São aqueles clássicos que uma vez
servindo ou aparecendo em regiões que eu julgo importantes, essas movimentações geralmente eu não as deixo passar. Tudo bem? Então nós vamos começar aqui falando o que são gráficos de candles. Você talvez já entenda, mas é evidente que eu quero aqui atingir mais gente possível, né? No que tange a conhecimento. Então você que talvez não conheça, vai ter uma pincelada e tentar mostrar para você qual é a importância do candle dentro de uma leitura de gráfico. Tá bom? Quando você fala de candlestick, você está falando de um padrão que foi trazido do Japão. Quando você fala de gráfico de candle, você está falando de uma evolução do gráfico de linhas. O gráfico de linhas lá atrás, ele era o suficiente para que os investidores, por exemplo, quando ele olhava para um eixo cartesiano é com S, hein, Paulo? Presta atenção nisso. Você tem lá o Y, que é o nossa cotação, e você tem lá o nosso X, né, na escala, nosso delta T, no outro ponto, delta T, que é o nosso X aqui, que dá o tempo. Antes, você tinha lá os períodos bem definidos, tal, tal e tal, e aí a cotação. Como é que se fazia a leitura antigamente? Era simplesmente por fechamento dos negócios naquele determinado dia. Traçava-se a linha e você tinha ali uma movimentação que daí sim a gente consegue entender perfeitamente como funciona. Sempre levando em consideração 2 pontos. Quer dizer, 3, né? O dia, a cotação e o ponto de fechamento. Com isso, você tinha o gráfico de linhas a partir do momento que cada fechamento, fazia a união dos pontos, ou seja, daquele ponto de fechamento com o ponto anterior. Acontece que, como eu disse, a evolução aconteceu. E trouxeram lá do Japão a leitura do candlestick. Quando você fala de candlestick, você está falando de um padrão onde você consegue encontrar 4 preços. A gente está falando da abertura, está falando do fechamento, está falando da máxima, e nós estamos falando da mínima. Tudo no mesmo desenho sem complicação. Olha só como eu falo que é sem complicação mesmo. De novo, pegando aqui o nosso eixo, olha que coisa legal. Com a mesma maneira que nós fazíamos antes, quer dizer, a escala de tempo está valendo e a escala de cotação também está valendo. Acontece que, nesse momento, dá um zoom aqui para vocês verem um pouco mais de perto, hein? Olha lá, ó. Nesse momento, assim que o mercado abria a primeira operação, aparece plotado no gráfico o valor dessa abertura. E aí o mercado ele vai se desenvolvendo, de repente ele faz uma máxima ali, e o candle vai acompanhando isso conforme o mercado vai se desenvolvendo. Às vezes ele pode ter feito uma mínima também, mas vai chegar um ponto que esse candle ele vai fechar. E tem assim o seu último negócio do dia, fechamento daquele período em questão. Olha o que acontece. Com isso, você tem plotado no gráfico o que nós chamamos de candlesticks, onde você tem a abertura, primeira letra. Aqui não dá para pôr primeira. Mínima, máxima, e aqui nesse outro ponto nós temos o fechamento. Olha que legal. No mesmo período, antes, quando nós só tínhamos esse ponto de fechamento aqui, que se uniria com outro ponto de fechamento, que com outro ponto de... Opa, tô fora dos dias aqui, Paulo. Colocou isso aqui para ajudar, mas não está ajudando. Tá aqui, ó. Outros dias fora no fechamento, você tinha o gráfico de linhas. Acontece que agora, com o gráfico de candles, esses pontos também existem. O gráfico de linhas está inserido ali. Só que, além disso, ele tem o quê? Ele tem abertura, máxima, por exemplo, tá? Mínima e fechamento. Olha só. Então, isso aqui, por exemplo, seria um candle de queda. Aí, no dia seguinte, o mercado abre aqui, abertura, faz uma máxima lá em cima, um fechamento. Nesse caso, por exemplo, também a mínima é junto com a abertura. Você está vendo que ele vai desenhando alguns modelos de candlesticks? Ele está desenhando para a gente aí.
Cada padrão desse, ou cada desenho diferenciado, ele pode representar um determinado padrão, que consequentemente, pela história que já se passou, que a gente vem mostrando, ele pode, olha as condicionais, eu sou muito responsável quando uso isso, tá? Ele pode sim representar uma determinada situação ou desfecho diante daquilo que ele está mostrando. Então, agora a gente vai para o gráfico, tá? Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó, que é o gráfico do mini índice. Ignorem aqui as marcações que são as marcações no CUDA. Não quero nem falar sobre isso. Essa é a marcação feita exatamente no dia de hoje, válidas para hoje. Mas vamos limpar isso aqui, vamos deixar isso aqui mais limpo. Aqui eu tenho um gráfico limpo e que a gente está no período de 1 hora. Quer dizer, que cada candle desse daqui, ele é formado, ele é constituído dentro de 1 hora, é fácil entender. Eu vou dar um Ctrl M para você ver o horário aqui em cima. Você está vendo o horário aqui no canto esquerdo superior? Está aqui, ó, 15h41:53. Eu vou colocar em 1 minuto. Olha como esse cara aqui, ó, ele vai deixar de existir agora, ó. Passou a existir o outro. E aí, toda a movimentação que ele fizer dentro do próximo minuto, porque é o período que eu estou analisando, não é análise, eu estou explicando isso para você, ele vai ficar desenhado. Olha como ele fez uma máxima aqui nesse ponto, e aí já voltou. Olha lá, fez uma outra máxima e voltou. O mercado está arisco, hein? O mercado está bagunçado. E assim sucessivamente, a partir do momento em que der o reloginho ali, mudar para 15h43, esse candle em questão, ele deixa de existir, ele não existirá mais. Presta atenção, daqui a pouco, ó, que a 20 segundos esse candle vai deixar de existir e um outro candle nesse ponto para cá passa a ser válido. Ele é validado, ele vai aparecer daqui a pouquinho, 6 segundos. Ó. Esse cara vai deixar de existir, vai aparecer outro aqui, 1, 2, 3 e vai. Ó. Tá aqui, ó. Morreu aquele, eternizou. E quando você coloca em time frames diferentes, ou períodos diferentes, ele tem que esperar os números cheios. Por exemplo, agora, 15h43. O próximo em 5 minutos é 15h45. O próximo em 15 minutos é 15h45 também, coincidiu dessa hora. O próximo em 30 minutos seria às 16 horas. E assim sucessivamente. Ficou feio aqui porque eu dei zoom, né? Na verdade eu mudei o período. Mas o que é interessante você entender, e que justamente por isso que eu estou falando para você, que existem alguns padrões, e isso a gente chama, o que é um padrão mesmo? É o desenho que ele faz. Um corpo maior que o outro, o corpo maior que a sombra maior que o corpo, enfim, a gente vai falar sobre isso. Eles são totalmente, eles mostram, na verdade, eles podem mostrar um determinado movimento, uma rejeição num determinado ponto, e você, como especulador, pode se beneficiar disso. Os padrões, olha aqui para mim agora, ó. Os padrões que eu mais utilizo são aqueles que eu identifiquei no começo. Ele está falando de martelo, martelo invertido, shooting star, enforcado, engolfos e haramis. Esses são os principais. E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre eles a partir de agora. Olho na tela ali, ó. Agora a gente está na mão livre aqui, ó. Nós vamos desenhar algumas coisas. Primeiro, que a concepção do candle, ele é dividido em duas partes. Onde você tem a parte do corpo, que é a parte cheia. Ela é definida por fechamento e abertura, não necessariamente nessa ordem. Aqui, na verdade, nós temos um candle V, nós temos a abertura e aqui nós temos o fechamento. Se o corpo ele fosse ao contrário, né, onde você tem aqui, por exemplo, ó, a abertura e o fechamento, ele seria um candle negativo. Então, nesse caso aqui é um candle negativo e nesse outro caso aqui é positivo. É fácil entender. Vamos dar números. Imagine que a abertura fosse a 10 e ele chegou a 12. Concorda que o fechamento, nesse primeiro caso aqui, ó, o fechamento é maior que a abertura? É fácil. 12 foi o fechamento. É maior que 10. Nesse caso aqui, nós temos um candle de alta. O inverso também é válido.
Quando você tem, nesse exemplo aqui, um fechamento em 12, desculpa, a abertura em 12 e o fechamento em 10, você tem aqui que a abertura é menor que o fechamento. Nesse caso aqui, nós temos um candle de baixa. Fácil entender, hein? Tá mastigadíssimo esse negócio aí. Agora, então, primeira parte que você tem que entender é o corpo. Existe também uma outra parte dentro do candle. Então, vamos pegar um candle de alta. Então, aqui está o corpo dele. Então, você sabe que aqui é a abertura, aqui é o fechamento. Só que dentro daquele time frame, você pode chamar de TF ou de time, período, existe o que? As oscilações, que podem fazer com que o candle ele tenha momentaneamente uma cotação um pouco maior, nesse caso aqui a máxima, e o outro cara talvez a mínima. Então dentro daquele período, olha aqui, ele pode abrir num ponto, fazer uma mínima, voltar, só que essa mínima ficou registrada no candlestick. Depois ele foi para cima, fez uma máxima e voltou também. Pronto, você tem aí o padrão. Então olha só, o candle é dividido em duas partes, onde você tem aqui corpo e pavio. Pavio em cima, nesse caso, pavio embaixo. Agora você vai entender por que isso chama candle. Candle em inglês é vela. Se você olhar para um padrão de candle clássico, ele faz isso. Pode acontecer algo assim. Não importa a cor, mas ele pode ser isso. E aqui, se você olhar de novo com um pouco mais de calma, você consegue perceber que parece uma vela. Isso aqui é uma chama, hein? Sou péssimo desenhista, vocês já perceberam nisso, né? Mas aqui é uma chama. Então parece uma vela. Essa vela que você usa para acender aí, para cantar parabéns. Para não polemizar, né? Para não polemizar muito. Polêmica, isso aí. Polemizar muito. Então, essa vela aí. Por isso que o gráfico de velas. De novo, baseado em alguns padrões de formatação, ele tem uma maior ou menor importância. Vamos para o primeiro padrão que eu utilizo, que é o padrão de martelo. O martelo ele precisa aparecer depois de uma tendência de queda. Tá aqui, ó. Ele aparece com essa formação aqui, ó, onde você tem um corpo. Peraí, deixa eu só mudar um pouco a região aqui. Aí, volta para cá. Você tem uma tendência de queda, um pouco mais para cima. Aí você tem um padrão onde o corpo tem um tamanho X, onde você tem, possivelmente, melhor não ter, mas se tiver, também não tem problema, uma sombra superior de no máximo meio X, já vou explicar tudo isso, e uma sombra inferior de no mínimo 2,5x. Então, não importa o tamanho desse corpo. Esse corpo ele pode ter 1000 pontos, ele pode ter 50 pontos, ele pode ter 2000 pontos, de verdade não importa. Se ele mantiver a harmonia, então vamos lá, vamos imaginar que esse cara aqui tem 1000 pontos. O corpo. A sombra superior tem que ter no máximo 500. E a sombra inferior tem que ter no mínimo 2.500 pontos. Esse é o padrão de martelo. Esse padrão ele geralmente aparece depois de uma tendência, aí entra naqueles 4 pontos que eu sempre falei, padrão, tendência, amplitude e confluência. E se tiver justamente numa região de confluência, como por exemplo uma linha nocuda, coisa que você sabe perfeitamente, se não sabe vai ter todo o poder de conhecer, ele já representa para a gente algo muito mais importante. É nessa hora que talvez você possa pensar num posicionamento com os stops abaixo das mínimas dele. Esse cara ele não precisa, por exemplo, de uma confirmação. O simples fato de aparecer nesse ponto aqui já é o suficiente para que você formalize a sua entrada, para que você se posicione a favor de uma possível alta, mesmo que momentânea, porém uma possibilidade grande. E vamos imaginar que o mercado subiu. Subiu, e lá em cima aparece um padrão exatamente igual a ele. Olha só que coisa, ó. O mesmo padrão. Será que dá para copiar esse cara inteiro? Essa ideia ia ser bonita, hein, Paulo? Eu acho que dá. Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, não é que deu? Apareceu o mesmo padrãozinho aqui, ó. Igual, gente. Igual. Ou
algo que esteja dentro do padrão. De repente, um pouco mais, um pouco menos, corpo menor, mas lá em cima. Esse cara aqui é chamado de enforcado. Só que ele não tem a mesma importância que tem o martelo no fundo. O martelo por si só ele não precisa de confirmação. Ele simplesmente aparece, ele já pode indicar uma compra, porque o mercado pode estar querendo subir. Pelo menos ele está mostrando que aquela tendência de queda que vinha, porque ele tem que aparecer depois de um ponto desse, ou de uma situação dessa tendência de queda, ele pode estar deixando de existir. Só que naquele momento que o mercado subiu, vamos imaginar que beleza, aconteceu, apareceu o mesmo desenho na parte superior. Nesse caso, ele precisaria de um desenho a mais aqui. Ele precisaria de uma confirmação de que essa sinalização inicial pudesse ser validada. Aí, o que acontece? Entra o padrão, um outro candle, não importa o desenho, negativo. Com isso, você pode pensar num posicionamento colocando os stops acima das máximas recentes. Vocês estão vendo como está tudo meio que conectado. Agora sim, existe o mesmo padrão, digo, a mesma importância, existe um padrão que tem a mesma importância do martelo, que é no fundo, só que na parte de cima. Que é quem? O martelo invertido. Vamos imaginar, por exemplo, que ao invés desse mercado inicialmente ele está caindo, se ele estivesse subindo. E se ao invés desse padrão aparecesse desse mesmo formato, ele aparecesse também com formato invertido. Agora, será que é muito, hein, Paulo? Será que eu consigo pegar esse cara aqui? Então, vamos lá, tendência de alta, tá? Vamos pegar uma tendência de alta e apareceu aquele mesmo padrão. Só que lembra que eu falei para você, será que dá para inverter esse cara? Ah, dá, hein? Aonde que eu inverto isso? Flip. Não. Pera aí, tô aprendendo, gente. Calma aí. Aqui. Aê! Imagina que ele apareça... Ó, é o mesmo, não é? Mas imagina que esse cara apareça dessa forma lá na parte de cima. Esse cara, você concorda comigo, gente, que tem a mesma importância do que o martelo embaixo? Porque você inverteu tudo. Ó, vamos entender aqui, ó. Olha aí na inversão. Vamos pegar, vamos tentar rodar esse cara de novo. Eu tô apanhando aqui, eu vou aprender, hein? Ó, não. Vou rodar de novo. Paulo, aqui, ó. Olha o martelinho aparecendo aqui. Ele veio depois de uma tendência de queda, né? Claro que aqui ele tinha uma tendência de queda que ele pudesse ser validado. Mas depois desse ponto, se você levar em consideração o padrão, lá na parte de cima, existe a possibilidade desse mercado, a partir de agora, quando ele aparecer, simplesmente virar. E da mesma forma que o martelo, o Shooting Star, ou estrela cadente, ele é simplesmente autônomo, ele não precisa de uma confirmação. Diferente se essa mesma figura aparecer na parte de baixo. Da mesma forma como aqui você precisaria ou precisou de uma confirmação de queda, se você está invertendo todo o gráfico, aqui também você precisa. Só que nesse caso aqui, você precisaria de um padrão, opa, não é azul, não é verde, desculpa, não é vermelho, é verde, de um padrão de alta, para validar o que nós chamamos de martelo invertido. Falamos de 4 padrões: martelo, enforcado, Shooting Star ou estrela cadente e martelo invertido. O martelo, resumão, o martelo e o Shooting Star não precisam de confirmação. Martelo é depois de uma tendência de queda, parando numa confluência. Shooting Star é depois de uma tendência de alta, parando também numa confluência. Possivelmente, claro, uma resistência ali. Esses dois não precisam de confirmação. Já o enforcado e o martelo invertido, eles precisam de confirmação, sendo que o enforcado, depois de uma tendência de alta, precisa de um candlezinho de baixa para confirmar. Já o martelo invertido, depois de uma tendência de queda, o martelo apareceu invertido, precisa de um outro candlezinho na sequência de alta para poder validar aquele padrão. É assim que funciona.
É uma base muito boa essa que eu estou passando. Esse vídeo era para durar rapidinho, mas já vai ficar mais de 30 minutos pelo jeito. Mas é um puta de um conteúdo. Pode ter certeza disso. Porque tem gente que não sabe como é que funciona. Então tá aí mastigado para vocês. Agora vamos falar de outros dois padrões. E eu vou falar agora assim um pouco mais rápido. Que a gente está falando assim de um padrão que ele precisa de 2 candles. Ele precisa, por exemplo, de um... O que está acontecendo aqui? Aí. Ele precisa de um candle... Opa, tá ao contrário, né, mula? Ele precisa de um candle de uma tendência de queda, por exemplo. Aparece aqui um candle de queda logo na sequência. E no dia anterior, ele abre pelo menos alinhado ao fechamento. E o candle atual, ele abraça o candle anterior por completo, inclusive, preferencialmente, as suas sombras. Olha aqui para mim, existem algumas adaptações que você deve fazer para mercados diferentes, como por exemplo, mercado de criptomoeda. Você precisa adaptar, porque é um mercado que não fecha. E esses padrões, quase todos eles foram concebidos no mercado à vista, onde nem se tinha noção do que era uma criptomoeda. Estou falando há muitos e muitos anos atrás. Criptomoeda é uma situação recente. Então, todos esses padrões também funcionam para isso, porém, têm que ser adaptados. Tudo bem? Devem ser adaptados prontamente. Mas, então, eu já estou fazendo aqui uma certa adaptação, porque o padrão clássico do engolfo, de alta, seria um candle de queda, depois de uma tendência de queda, considerando aqui as máximas e mínimas, e esse padrão aparecer com um gap, que é uma ausência de negociação dentro do primeiro momento, quer dizer, abertura em gap, e aí sim, havendo ou não, ele teria que, teoricamente, abraçar o candle inteiro anterior. Mas, mais uma vez, no modelo adaptado, você pode considerar que esses pontos aqui sejam coincidentes com uma pequena variação. Pode-se, nesse momento, excluir. Então, o fato de você estar abrindo no mesmo nível e simplesmente engolfando o corpo, ele já é um engolfo. É um padrão muito importante. Para mim, é um dos que eu mais utilizo junto com aqueles outros 4 que eu já falei. Ele pode ser tanto engolfo de alta como engolfo de baixa. No engolfo de alta, mais uma vez, ele vem depois de uma tendência de queda, aparece um candle negativo e na sequência um candle positivo abraçando todo ele. Engolfou. Não precisa de confirmação um cara desse. Mesmo porque os stops eles estão alinhados às mínimas recentes do próprio padrão. Com isso, ele pode momentaneamente proporcionar aqui uma movimentação altista, né? Contrária daquela que vinha anteriormente. Vamos imaginar que esse padrão realmente ele valida e vai lá para cima, ele deixa um candle de alta e na sequência o próximo candle ele faz isso. Você concorda comigo que ele é exatamente o mesmo padrão desse, só que de uma forma de que você pode multiplicar isso por menos 1? Entrei numa matemática só para te mostrar que esse negócio aqui é o mesmo padrão invertido desse outro. Esse apareceu depois de uma tendência de queda, presta atenção. Onde você tem um candle menor negativo e depois um candle maior positivo. Esse veio depois de uma tendência de alta, onde você tem um candle menor positivo, aqui era negativo, engolfado por um candle maior negativo, aqui era positivo. Pronto. Isso também já pode ser o suficiente para fazer com que aquele mercado, mesmo que momentaneamente, caia. O mercado é momento. Momento. Não perca isso de vista. Vamos falar agora do que nós chamamos de Harami. Harami. Esse nome ele veio do Japão e assim ficou. Alguns foram traduzidos, né, para o inglês, outros têm a tradução de inglês e português e na língua que talvez você fale. Agora tem alguns que realmente eles ficaram na língua original, que foi a concepção. No Harami é uma situação dessa. O Harami ele geralmente aparece assim, ó. Depois de uma tendência de queda, você tem ali um candlezinho de baixa. Na sequência você tem uma abertura um pouco acima da baixa, ou mesmo alinhado a ela, mas o candle menor positivo.
O harami, na verdade, na tradução, seria mulher grávida. Hara, em japonês, representa abdômen, significa abdômen. Sabe aqueles vídeos, aqueles filmes de ninja, samurai, sei lá, acho que é ninja, que fazia o harakiri, que ele fazia o sacrifício, eu tinha um punhalzinho aqui para exemplificar isso, mas o Davi pega. Ele fazia o sacrifício pelo abdômen, ele se cutucava ali e morria por causa disso. Isso era um processo, inclusive no Japão, em algumas regiões lá do Monte Fuji, no pé do Monte Fuji, muita gente vai lá para se sacrificar por causa de honra, essas coisas loucas assim. É muito da cultura do japonês. E é muito comum as pessoas se sacrificarem dessa maneira, elas se matarem dessa maneira, através do harakiri. Só estou mostrando a comparação entre o nome harami, o porquê disso, né? E o hara, né? Que é o abdômen. Mas se você olhar de perto esse padrão, ele representa aqui uma mulher grávida. Eu não sei desenhar, gente. Aqui está o bigo, ó. O bigo de mulher grávida, e aqui já está tudo esgarçado, porque já viu como é que é, né? Você já imagina. Então, aqui tá a bundinha, ela bem fuxinha. Nossa, que costa mais feia. Ah, para de desenhar. Mas o harami representa isso, uma mulher grávida, e que ela, por si só, também já pode representar uma possível virada para alta. Sendo que lá no começo, lá no final, mais uma vez, o padrão de alta acontece invertido daqui. O padrão de alta acontece e vem o próximo kendozinho micho, às vezes abrindo no mesmo ponto de fechamento, negativo. Apesar de estar de ponta cabeça, ele funciona. Também já é um padrão adaptado, porque o padrão clássico, ele teria que ser desse jeito. Por exemplo, né, negativo, um harami teria que estar com tipo um falso gap aqui, vou apagar isso aqui para não confundir, e o kendo aqui no meio. Esse daqui é o padrão clássico. Se você encontrar isso no mercado, por exemplo, num gráfico diário, você pode ver que, na maioria das vezes, mesmo que momentaneamente, dá para você pegar uma beirinha por aqui. Tá bom? Bom, é isso. Vem para mim, ó. Com isso, eu finalizo um resumo bem interessante de quais são os padrões que eu mais gosto de operar. Quais são os padrões que me dão ali a atenção. Dentro dos meus 4 pilares, vamos lá. Quando você fala de método Nokuda, você está falando de 3 pilares. Padrão, planejamento, mindset e operacional. Esses são os 3 pilares do método Nokuda. Quando você fala de operacional, que é o 3º pilar do Nokuda, você fala de 4 pontos importantes. Padrão, tendência, amplitude e confluência. É bem possível que você enxergue esses pontos aqui, esses desenhos, várias vezes ao dia, dispostos nas mais variadas regiões. Mas se ele não viesse seguido, né, de uma tendência, por exemplo, você tem que jogar fora. Não serve para nada. Se um martelo, um padrão como esse, volta rápido aqui, ó, aparecer numa acumulação, aqui apareceu um martelo. Serve para nada para mim. Eu jogo fora, porque você não tem tendência, que você tem lateralidade, você não tem amplitude, e você não tem nada que lá atrás mostre, por exemplo, sei lá, um determinado ponto que, teoricamente, você viu de suporte ou de resistência. Então esse cara aqui nasceu para estar morto, para mim não serve para nada, eu jogo fora. É importante, de novo, que você respeite essa sequenciazinha para que as chances das suas operações vingarem positivamente aumente. É isso. Mais uma vez, muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. E lembrando que tudo isso que eu falei, eu passo com muito mais detalhe dentro do curso Noob. Isso foi só uma palhinha. Que você realmente pudesse entender o potencial que isso tem. Ali vai parte de psicologia por trás de cada kendo, quer dizer, vai longe. E lembrando, você talvez já opere, talvez você já saiba, né? Ou pior de tudo, pensa que saiba. Talvez você tenha essa ideia, eu penso que eu sei. E na verdade não sabe nada. Não estou dizendo que, mas é uma possibilidade. Vem para o Noob e você não vai se arrepender. Porque o seu objetivo, assim como de muitos que começam a entender o mercado financeiro, não é ficar nesse primeiro degrau. Isso é uma base extremamente boa, mas que é o início.
Você quer voar, você quer ir para mais alto, você quer fazer coisas que nesse ponto você não consegue fazer. E eu vou te preparar para isso. Esse treinamento Noob, ele te prepara para dar voos que talvez você nunca tenha imaginado antes. De novo, as inscrições estão abertas. Vai ser um prazer para mim poder te receber por lá. Tá bom? Valeu, mestre dos candles. Vamos viver. E viver é muito mais que respirar, meu chapa.